Por que há luz na Terra, mas não no espaço? Se você não é uma pessoa que gosta de acordar cedo, então provavelmente adoraria viver na Lua ou no espaço. Deixando de lado a questão da falta de oxigênio, a ideia de um céu noturno que dura o dia todo parece bastante atraente. Mas isso me fez pensar, por que há tanta luminosidade na Terra, mas quase nenhuma uma vez que você sai do nosso planeta? Pode-se pensar que é porque durante o dia a luz, devido à rotação da Terra em torno de seu eixo, e o Sol ilumina ambos os hemisférios. Isso é parte da explicação, mas a situação é mais complexa do que parece. Quero dizer, nossa estrela também ilumina a Lua, mas o céu acima dela está sempre escuro. Tudo se resume à atmosfera única que envolve nosso planeta. Ela está cheia de partículas como poeira, sujeira, gases e gotículas de água, que funcionam como pequenos espelhos, refletindo a luz solar. Quando a luz solar atinge essas partículas, ela se dispersa e cria diferentes cores. É por isso que vemos um céu azul e todas aquelas tonalidades espetaculares durante o nascer e o pôr do sol. É uma história totalmente diferente em outros lugares. Se você estiver na Lua, onde não há atmosfera, o céu será negro. Você pode ver as estrelas mesmo quando o Sol está brilhando na superfície durante o dia lunar. O mesmo ocorre no espaço. Ele está repleto de diferentes gases, mas não possui uma atmosfera com moléculas para refletir a luz. Em outras palavras, o espaço é vazio. É por isso que mesmo quando o Sol está brilhando, o espaço parece um vazio negro. Se um dia a atmosfera da Terra desaparecesse, seria tão escuro quanto no espaço ou na Lua. Isso está claro, mas o Sol não é a única estrela ou fonte de luz no universo. Então, por que outras estrelas não brilham intensamente à noite? Você não é o primeiro a se perguntar sobre isso. Um astrônomo chamado Thomas Digges pesquisou essa questão no século XVI. Digges estava certo de que o universo não tinha fim, e as estrelas nele eram incontáveis. Ele tentou responder por que todas essas estrelas inúmeras não nos cegam com uma luz ofuscante, mas falhou. Suas perguntas estavam muito à frente de seu tempo, e ele não tinha as ferramentas para encontrar a resposta. No início do século XIX, o astrônomo alemão Wilhelm Olbers sugeriu que a razão pela qual o céu está escuro à noite era um véu de poeira que ocultava a maioria das estrelas de nós. Essa ideia também se mostrou errada mais tarde. As estrelas não emitem apenas luz, mas também uma enorme energia que poderia aquecer partículas de poeira para que começassem a brilhar. Nesse caso, o céu noturno ainda estaria claro devido à poeira brilhante. E ainda assim, o céu escurece todas as noites após o pôr do sol. O que há de errado com essa teoria, então? Digges, Olbers e outros astrônomos do passado acreditavam que o universo era infinito, mas a astronomia moderna sabe melhor. O número de estrelas, por mais incontáveis que pareçam, simplesmente não é suficiente para iluminar o céu à noite. O céu fica escuro porque as estrelas, assim como o próprio universo, não duram para sempre. Elas são finitas. Você vê, o universo tem seus próprios limites e não é tão antigo quanto os cientistas costumavam pensar. Claro, quase 14 bilhões de anos não são pouca coisa para nós humanos, mas ainda é surpreendentemente jovem em termos cósmicos. E não é muito para que toda a luz das estrelas mais distantes possa alcançar a Terra. Em outras palavras, graças aos nossos sofisticados e poderosos telescópios, agora sabemos que a luz leva bilhões de anos para chegar até nós das estrelas mais distantes. Isso significa que, quando olhamos para os céus, estamos olhando para um passado muito distante. Os telescópios modernos podem nos mostrar que a luz começou sua jornada até a Terra cerca de 10 bilhões de anos atrás. Quanto mais poderosos os telescópios ficam, mais longe no tempo podemos ver.
Um dia poderemos ver algo que existia antes mesmo das estrelas aparecerem, provavelmente estudando os espaços escuros entre elas. Mas mais sobre isso em breve. Ok, as estrelas não iluminam muito nosso céu noturno porque são realmente antigas, mesmo quando olhamos para elas, e estão inimaginavelmente longe. Se esse é o caso, então, por que as estrelas menos distantes não brilham tão intensamente quanto o Sol? Deveria haver milhares de estrelas muito mais próximas do que aquelas nos confins do universo. Sim, claro, existem muitas. Vamos dar uma olhada em nosso vizinho espacial mais próximo, Próxima Centauri, como exemplo. Está praticamente em nosso quintal, a pouco mais de 4 anos-luz de distância de nós, mas nem conseguimos vê-lo no céu sem um telescópio. A questão é que ele é 7 vezes menor que o nosso Sol e emite apenas uma fração de 1% do brilho do Sol. E nosso vizinho próximo, a apenas 4 anos-luz de distância, ainda está bastante longe, cerca de 25 trilhões de milhas. Para comparação, nosso próprio grande e brilhante Sol está a meros 93 milhões de milhas da Terra. Então, nossa estrela é muito maior e mais próxima. Outras estrelas podem ser mais brilhantes que o Sol, mas também estão muito mais longe de nós. Mas todas essas estrelas distantes não dão pelo menos alguma luz perceptível neste planeta? Vou colocar desta forma. Seria como ligar um monte de pequenas lâmpadas halógenas. Elas não são tão brilhantes quanto uma grande lâmpada de LED, mas ainda contribuem com parte de sua luz. Então sim, elas nos proporcionam um pouco de luminosidade, mas é difícil de perceber. Lembre-se, o espaço pode parecer vazio em comparação com a atmosfera da Terra, mas há muitos gases por lá. Eles se movem, formam nuvens e atuam como uma espécie de véu, escondendo a maior parte da luz na Via Láctea. É por isso que não conseguimos ver tudo o que está acontecendo em nossa galáxia. Precisamos de equipamentos especiais para isso. Mas acontece que Olbers estava meio certo. Apenas o véu que cobre a luz é feito de gás e não de poeira, onde o Big Bang entra em cena. A teoria afirma que o universo nasceu em um Big Bang há 13,8 bilhões de anos. Desde então, tudo tem se afastado do ponto onde tudo começou. Ou seja, o universo está em expansão e os objetos dentro dele estão se afastando uns dos outros com o tempo. As fontes de luz também se afastam e se dispersam, o que significa que o espaço está ficando mais escuro e o número de áreas negras está aumentando. Elas se movem em sua própria velocidade por bilhões de anos. E nossos telescópios e satélites, por mais sofisticados que sejam, não conseguem perceber ou rastrear esse movimento. Como sabemos que essas áreas escuras existem se os astrônomos não podem vê-las? Para simplificar, eles estudam como os objetos visíveis se comportam, como os corpos celestes se movem ao longo de uma órbita elíptica ao redor das estrelas ou têm gravidade. Isso só pode ser explicado com a presença de um objeto ou grupo de objetos espaciais desconhecidos. Os astrônomos pensam que a maior parte da matéria no universo é invisível e parece ser um vazio negro aos olhos humanos. Mas como isso parece através de um telescópio? Toda essa escuridão se ilumina em um maravilhoso arco-íris de cores. Não conseguimos ver porque nossa visão está limitada ao espectro de luz visível. Mas se você se lembra do espectro eletromagnético da escola, saberá que a luz visível é apenas uma pequena fatia de todas essas ondas e frequências. Existem rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raios-x e raios gama. Eles estão além do espectro visível, mas todos existem no espaço e podem ser registrados por telescópios modernos. E o que eles nos mostram são nebulosas aparentemente escuras ou invisíveis, iluminadas com todas as cores que você pode imaginar: vermelho, azul,
roxo, amarelo, laranja, o círculo completo de cores dependendo dos gases que as compõem. Quem sabe, talvez um dia, teremos óculos especiais que nos permitam ver todas as cores do espaço apenas olhando para o céu noturno. E se você aprendeu algo novo hoje, então dê um like no vídeo e compartilhe com um amigo.